E a gente começa o Factual, segunda edição, com uma entrevista ao vivo com Aldo Rebelo. Ele é ex-ministro, né? Foi ex-ministro do governo do PT e também ex-deputado federal, né? Alagoano de Viçosa, e vai fazer uma análise com a gente aqui sobre esse cenário político nacional e as eleições municipais deste ano. Aldo Rebelo é o convidado de hoje da nossa entrevista das eleições 2020. E para essa entrevista a gente recebe também aqui nos estúdios o jornalista Marcos Rodrigues, mais conhecido como Marcos Chola, do blog do Chola. Muito boa noite, Marcos, muito obrigado pela presença. Obrigado pela presença, o convite importante também, o ACTA, que nós vimos nascer e fazendo um jornalismo democrático pela internet, nos atrai muito, nos interessa. Obrigado pelo convite. Imagina, as portas estão abertas e a gente também tem o nosso convidado especial, o ex-ministro Aldo Rebelo. Muito boa noite, Aldo. Tudo bem com o senhor? O senhor consegue me ouvir bem? Bem, boa noite, Lucas. Boa noite aos nossos internautas, telespectadores, aos que nos acompanham. Muito boa noite, é uma alegria poder encontrá-los. Muito obrigado, a alegria é nossa. A gente agradece pelo fato de o senhor ter aceito o convite. Eu gostaria de começar já perguntando para o senhor que foi ministro da Defesa, como é que o senhor avalia hoje, no cenário nacional, essa aproximação tão grande do Exército com o governo federal? Isso atrapalha de alguma maneira? São instituições que deveriam caminhar de forma pacífica, mais separadas, cada um cumprindo o seu papel? Eu creio que o Exército, não só o Exército, as Forças Armadas, cumprem um papel institucional e um papel constitucional sem se confundir com o governo. Eles têm, aliás, registrado a distinção entre os integrantes da reserva das Forças Armadas, que assumem funções no governo, são ministros, da instituição que está na atividade nos quartéis. Essa instituição apoia, ajuda o governo, como ajudou todos os governos recentes, mas dentro daquilo que é legal, que é constitucional, que é missão institucional das Forças Armadas. As Forças Armadas não são militância política de partidos ou de governantes. As Forças Armadas são constituídas de Estado que têm uma missão clara, muito definida pela Constituição. Portanto, é evidente que há muita gente da reserva participando do governo, em alguns lugares de forma exacerbada, como é o caso do Ministério da Saúde, o que é estranho, né, que no meio de uma pandemia você não encontre alguém da área da saúde para assumir o ministério. É como se no meio de uma guerra você não encontrasse um militar para assumir o comando. Você tivesse que colocar um médico, um jornalista, um advogado para dirigir o exército durante a guerra. Agora nós temos um general comandando o Ministério da Saúde, ninguém sabe ainda se provisoriamente, se definitivamente, no meio de uma pandemia, com todas as consequências graves que nós testemunhamos. Agora eu passo a palavra aqui para nosso convidado Marcos Rodrigues. Aldo, muito boa noite e obrigado pela participação tão democrática aqui no ACTA. O governo federal, ele demorou muito para adotar uma postura pública, digamos, mais técnica em relação à pandemia, mesmo tendo 2 médicos à frente da pasta, mas que tinham divergências com o presidente Bolsonaro. O seu ex-partido, o PCdoB, junto com o Partido dos Trabalhadores e outras lideranças políticas no Brasil, acusam o governo federal de estar tendo uma atitude genocida em relação às 100 mil mortes, né, mais de 100 mil mortes ocorridas com a pandemia. Como é que você vê essa crise do governo em relação a assumir
a uma postura mais efetiva quanto ao combate à pandemia no Brasil e essa denúncia feita nos tribunais internacionais de que o presidente seria genocida em relação à pandemia? Em primeiro lugar, eu sou contra a banalização dessa genocídio. Genocídio é algo tão grave que se define quando populações, comunidades inteiras são submetidas ao extermínio, como foi o caso dos judeus durante a Alemanha nazista, das comunidades africanas numa guerra recente lá em Ruanda, quando 800 mil pessoas foram exterminadas. Eu acho que essa expressão banalizada no Brasil é genocídio indígena, genocídio negro, e na verdade isso não é o que acontece. Mas chamar de genocídio, sinceramente, desqualifica a própria denúncia que deve ser feita. Eu não acho que recorrer a tribunais internacionais para resolver diferenças dentro do país seja uma coisa correta. Eu não aceito esse tipo de recurso. Vai recorrer a quem? E daqui a pouco nós vamos o quê? Sofrer uma intervenção, a OTAN, vai ser uma tropa da ONU que vai chegar aqui para corrigir as nossas deformidades, a morbidez a que o país está sendo submetida por um desgoverno desorientado. Então, eu não aceito. O Tribunal Internacional não deve se meter nas coisas do Brasil. Os problemas do Brasil devem ser resolvidos por brasileiros. Mas agora, infelizmente, virou moda. Qualquer insatisfação, qualquer denúncia, você recorre aos tribunais internacionais. Primeiro que eu não confio nesses tribunais internacionais. São tribunais dominados, manipulados por grandes interesses. Aliás, até as grandes potências, como os Estados Unidos, não participam do Tribunal Penal Internacional. Ele controla, tá certo? É tribunal penal para julgar os crimes dos países fracos. Porque os crimes cometidos pelas potências imperialistas, no Afeganistão, no Iraque, na Líbia, isso ninguém apura, isso ninguém investiga. Não tem tribunal penal internacional para isso. É para julgar os crimes dos países que não têm força na comunidade internacional. Noves fora essas duas questões de genocídio e de tribunais internacionais, nós vivemos um governo de desorientação. Nós nunca tivemos um Ministério das Relações Exteriores tão desmoralizado, tão inconsequente. É uma indignidade o que acontece no Itamaraty. O ministro das Relações Exteriores que acha que o Brasil deve ser submetido aos interesses dos Estados Unidos, a pretexto de que nós somos parte da comunidade ocidental, da civilização ocidental. Eles não nos consideram membros de civilização ocidental nenhuma. Civilização ocidental para eles são os Estados Unidos, o Canadá, a Europa Ocidental, porque nem a Europa Oriental é considerada civilização ocidental, e talvez a Austrália. Nós somos América Latina. Eles não querem conversa conosco. Aliás, todos esses constrangimentos que nós sofremos por causa da Amazônia vêm dessa chamada civilização ocidental. A nossa identidade deve ser com a África, com a China, com a Rússia, com a Índia, tá certo? Com os BRICS. É aí que está a nossa identidade. Mas esse Ministério das Relações Exteriores está, sinceramente, enterrando o respeito e a tradição da diplomacia no Brasil. E a outra desorientação é da política econômica. Em plena pandemia, o mundo todo fortalecendo o papel do Estado como protetor das comunidades mais frágeis numa situação como essa, que tem um impacto muito grande sobre a pobreza, sobre o emprego da pandemia. E aqui nós temos um rentista, um homem que teses que ninguém mais aplica no mundo, que é o ministro da Fazenda. Aliás, não é o ministro da Fazenda, é o ministro da Economia. Juntaram 4 ministérios para entregar a ele, e o Brasil está nessa situação. Então, eu acho que o governo tem coisas assim condenáveis, absurdas, principalmente na política econômica, na política externa, mas transformar isso numa disputa onde terceiros vão resolver. Quem é que vai resolver? São as potências internacionais que vão arbitrar os conflitos no Brasil? E se arbitrarem contra os interesses do povo, contra os interesses do Brasil, nós vamos aceitar o veredito? Não. Quando você apela
à arbitragem de terceiros, você está submetido a uma decisão que pode ser contra você. Então é preferível que nós resolvamos as nossas querelas internamente. E as denúncias de violência contra os pobres, contra os índios, nós devemos também resolver aqui dentro e não qualificar isso de genocídio, porque isso não faz sentido. Aldo, o senhor falou agora há pouco sobre a atuação do governo federal em relação à política econômica. Agora a gente teve essa polêmica envolvendo o presidente Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes em relação ao Renda Brasil. Qual a análise que o senhor faz dessa relação? O senhor acredita que o superministro Paulo Guedes já entrou naquele processo que a gente tem observado no governo Bolsonaro, que começa um processo de fritura do ministro e depois vem a demissão? Eles já não estão falando a mesma língua? Lucas, eu acho que os dois grandes medos do presidente da República são os seguintes: o medo de deixar o Guedes e o medo de tirar o Guedes. Eu não sei o que é que ele tem mais medo. Por quê? O medo de deixar o Guedes é ele afundar junto com o Guedes, tá certo? Vai afundar no desemprego, na pobreza, pode ter uma convulsão social e ele vai pagar por isso, porque ele é o chefe, tá certo? Não é o Guedes, ele é que é o chefe. E ele tem medo de tirar o Guedes e tirar aquilo que ele chamou de posto Ipiranga, o homem que resolve tudo, o fiador, inclusive, diante dos bancos, do mercado, da eleição dele. Ele andava com esse Guedes, declarando que não entendia nada de economia, que não queria saber nada de economia, que tudo o Guedes ia resolver. Como é que ele vai tirar o grande fiador? O que é que ele vai pôr no lugar? Ele vai se tornar, de repente, desenvolvimentista? Vai convencer o governo dele, que é um governo que se acha liberal do mercado, que tem os Estados Unidos como farol, que tem o mercado como farol, que se elegeu condenando o Estado como agente econômico, vai fazer esse cavalo de pau, vai dar essa volta? Não é uma coisa simples. Então eu acho que ele vive, de fato, muita dificuldade. Manter o Guedes, para ele, é um caminho para o pântano, tá certo? E tirar o Guedes é, no mínimo, muita incerteza. Por quê? Se ele perde o apoio da grande mídia, dos editoriais, da Folha, do Globo, do Jornal Valor Econômico, dos escritórios de risco lá da Berrini, em São Paulo, e daquela outra avenida onde estão lá os escritórios das agências financeiras. Ou seja, se ele perde o apoio desse povo, ele vai ficar numa situação complicada. Então, eu acho que o presidente da República vive, de fato, uma dúvida muito grande sobre o que fazer. É como se diz por aqui, né? Se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. Ministro, até que ponto a eleição da Câmara, e é uma casa que o senhor conhece muito bem, já teve a oportunidade de presidi-la, mediou discussões com as mais variadas matizes ideológicas, na manutenção do governo. O Centrão tenta ocupar espaço com um alagoano, um conterrâneo seu, o deputado federal Arthur Lira. Por outro lado, o Democratas tenta buscar uma brecha para reeleger Rodrigo Maia na Câmara e, no caso do Senado, Davi Alcolumbre. Há possibilidade jurídica e política para que isso venha acontecer? Até que ponto isso pode vir ajudar ou prejudicar o governo do presidente Bolsonaro? Eu acho muito difícil o caminho da reeleição dos presidentes do Senado. Isso já foi motivo de votação de uma emenda à Constituição no primeiro governo do presidente Lula, com o apoio discreto, né, do próprio governo, com o empenho do então presidente da Câmara, que era o deputado João Paulo Cunha, do PT, com o empenho do presidente Sarney, que era o presidente do Senado, com todo esse povo a favor, e perdeu. A emenda à Constituição foi derrotada por 5, 6, 8, 10 votos, né? Então é o seguinte: se na época houve a necessidade de uma emenda à Constituição, como é que isso vai passar sem mudar a Constituição? Além do mais, eu acho que há bem o receio de que isso possa perpetuar oligarquias na governança,
que vai se perpetuar ali, ficar 5, 6... das instituições é uma coisa saudável, uma coisa boa. Agora, há um movimento grande, né, a partir da presidência da Câmara e da presidência do Senado, junto ao Supremo Tribunal. Dizem que essa decisão, como está nas mãos do Supremo, pode ser alterado, ou seja, como o Supremo agora, na verdade, é quem faz a Constituição, não é mais aquele que interpreta, ele faz. Ele diz o que é a Constituição e o que não é outra coisa absurda que nós vivemos no país, né? Quem sabe isso possa vir a acontecer. Eu acho difícil porque tem muita oposição a essa reeleição. No Senado tem muito candidato, na Câmara tem muito candidato. Então, essas pessoas vão também agir junto ao Supremo para que essa reeleição não seja adotada. Mas no Brasil, infelizmente, desse ponto de vista do judiciário, tornou-se tudo possível, até o absurdo. Aldo, o senhor falou aí da atuação do STF, né, que muitas vezes se confunde o papel de julgar, e aí ele está, de certa forma, legislando em algumas questões. E qual a avaliação que o senhor faz em relação ao Congresso Nacional, às casas legislativas dentro desse cenário, né, com o Bolsonaro como presidente? O senhor acredita que o Congresso o papel do Congresso tem se tornado cada vez mais relevante e tem sido realçado nesse governo atual? Creio que o Congresso tem tido, nessa crise, o desempenho mais institucional possível, tá certo? De não criar nem grandes dificuldades para o Executivo, mas, por outro lado, também de não permitir as extravagâncias do Poder Executivo, as desorientações do Poder Executivo. Agora diminui um pouco a influência da família, mas a família influenciava muito. Aquele ministro da Educação, sinceramente, não sei como saiu solto do Brasil. É uma surpresa que tenha escapado, né, do país sem pagar pelos que cometeu. Então o Congresso tem tido uma posição moderadora, diferente do Supremo Tribunal Federal, que quer ser ao mesmo tempo poder judiciário, poder legislativo e poder executivo. Acabou de definir como deve ser a atuação da polícia no estado do Rio de Janeiro. O que é que o Supremo entende de segurança pública? O que é que o Supremo entende de atividade policial, mas definiu quantos dias, não sei quando, de que forma a polícia pode entrar ou não numa comunidade? Sinceramente, isso é uma coisa extravagante. É uma instituição que tornou-se uma instituição de causas. Os ministros vivem em périplos pelo mundo, em conferências, em debates, em entrevistas na televisão, não tem a descrição necessária de uma Corte Suprema. Eu acho isso uma coisa lamentável. E o Poder Executivo é um presidente destemperado. Tinha parado um pouco, agora voltou a ameaçar jornalistas. Você se sente agredido por uma pergunta, se a pessoa lhe agride, você tem várias formas de responder. Eu já recebi muitas perguntas agressivas. E não devolvia nem coice, nem patada e nem mordida, tá certo? Que não é do meu feitio. Eu respondia com argumentos, respondia de forma dura, mas com argumentos. O presidente perde a compostura diante da imprensa, faz investidas em porta de quartel, o presidente da República, fazer o que se fez em porta de quartel, num ato de estímulo à indisciplina dentro das Forças Armadas. Não. Então, Lucas, diante do Poder Executivo e do Poder Judiciário, eu acho que o Legislativo tem até assumido um papel moderador, principalmente na Câmara dos Deputados, para conter os exageros de um lado e os exageros do outro, e sem querer também mandar além daquilo que a Constituição autoriza e permite. Aldo, a política internacional do governo, no que diz respeito à relação a partir
do que é feito na Amazônia, e eu sei que essa é uma causa que particularmente lhe atrai, você é um estudioso dessas relações, pode estar colocando o Brasil numa situação de isolacionismo internacional no tocante à comercialização dos seus produtos, já que países como o da Europa, por exemplo, só aceitam a compra de produtos oriundos do agronegócio se não agredirem o meio ambiente. Há saídas, pelo atual contexto que você acompanha, do governo federal melhorar essa imagem e ampliar as relações comerciais sem, ao mesmo tempo, degradar ainda mais o meio ambiente no Brasil? Eu creio que sim. Agora acho que há um esforço de uma comissão constituída por vários ministérios e sob a coordenação do vice-presidente da República. Eu já participei de 2 debates com o vice-presidente, ontem inclusive um no Canal Rural, e me parece que ele vai fazer um esforço, né, de conter o desgaste da imagem do Brasil diante do mundo. Não é uma coisa simples, porque isso envolve muitos interesses que se cruzam. O interesse legítimo da preocupação com o meio ambiente, com a floresta, com a água, com a biodiversidade, que é importante e o Brasil deve fazer um esforço de proteger e preservar, mas tem um interesse comercial. Por quê? Porque a fronteira agrícola do Brasil ainda é muito grande. E a nossa agricultura, a produção de alimentos, de grãos e de proteína no Brasil, concorre com a mesma produção na Europa e nos Estados Unidos. E a produção do Brasil tem um efeito que eles consideram, que é o quê? Reduzir o preço desses produtos no mercado internacional. Então, quando o Brasil amplia a produção de carne, o preço da carne cai no mercado, cai no mundo inteiro. Se aumenta a oferta, geralmente o preço cai. Aqui no Brasil, há 30 anos, a única despesa declinante no orçamento do povo no Brasil, se você colocar educação, vestuário, segurança, moradia, de tudo isso, a única coisa que caiu foi o custo do alimento, porque nós aumentamos a produção de frango, de suínos, de soja, de milho, de feijão, de carne. Abrimos a fronteira do Centro-Oeste, uma grande produção no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, hoje em Rondônia, no Pará. Isso causa um grande desconforto nos Estados Unidos e na Europa. O Brasil entrar na produção de madeira, imagine. A produção de madeira é muito importante na Alemanha, nos países nórdicos, na Noruega. Eu andava pelas ruas de Estocolmo uma vez, numa missão que fui lá, e notei que tinha muita madeira na construção civil, pouca estrutura metálica. E eu perguntei lá ao assessor, ao sueco que me acompanhava, por que havia tanta madeira e tão pouco metal? Ele disse, porque nós taxamos muito alto os metais e damos incentivos para o uso da madeira, porque a madeira nós produzimos e o metal nós importamos. E então eles se armam para impedir que o Brasil entre nesse mercado de madeira no mundo, né? Além desse outro mercado da agropecuária. Então isso está misturado. E como a demanda por alimentos vem aumentando, por mais que as pessoas queiram que a proteína do futuro seja o gafanhoto, a barata, a borboleta, o povo quer comer um bife, certo? O chinês, ele tudo bem, pode até comer um gafanhoto de vez em quando, mas ele quer comer um bife também, um bife de 100 gramas por dia. Se cada chinês for comer um bife de 100 gramas por dia, o Brasil pode botar mais 200 milhões de vacas, que vai ter mercado para isso. Então é o seguinte, o europeu não tem mais aonde criar, tem mais aonde expandir a produção na Holanda, na Suíça, não tem base física para isso, o Brasil tem. Então, é uma guerra comercial muito importante. E para concluir, como se não bastasse, a Amazônia tornou-se um ativo muito importante no mercado mundial de carbono. Por quê? Porque quando a Conferência de Paris estabeleceu a meta de zerar a emissão de carbono, é preciso compreender que zerar a emissão de carbono não é
parar de emitir carbono. É equilibrar a emissão com o sequestro. É sequestrar carbono no mesmo volume que emite. Mas sequestrar carbono é muito difícil e muito caro. Por quê? Porque você precisa ter área verde, ter floresta, reflorestamento. Quem é que está disposto a ceder floresta para sequestrar carbono? Os Estados Unidos não estão, os europeus não estão. A China nem pode porque não tem, a Índia muito menos. A África tem, mas a África tem insegurança jurídica, não tem como fazer acordo, contrato, porque amanhã tem uma guerra civil, é uma tribo, uma confusão. Estou o Brasil, entendeu? Então é o seguinte, a Amazônia vale muito mais sem gente do que com gente. Então é preciso fazer um esforço para tirar quem está lá, para transformar aquilo numa área que possa ir para o mercado mundial de carbono. Então essa confusão vai ser grande, vai exigir do Brasil muita diplomacia, muita capacidade, muita cidadania e muita explicação para o mundo do que é a Amazônia, coisa que nós não conseguimos fazer, e esse governo muito menos. Aldo, chegou uma pergunta aqui da nossa internauta Milian, acho que é isso, FL, e ela quer saber o seguinte, né? Por que Rodrigo Maia está segurando 50 pedidos de impeachment contra Bolsonaro? Bem, na verdade, o Rodrigo Maia seria a pessoa mais indicada para responder essa pergunta, né? Eu segurei mais de 30 pedidos de impeachment do presidente Lula, quando eu era presidente da Câmara. E tinha razões para isso. Eu era deputado federal quando houve o impeachment do presidente Fernando Collor. Eu votei a favor. E a minha opinião é que houve um erro, tá certo? Houve um erro. Você caçar o mandato do primeiro presidente eleito do país, pelo voto direto, do primeiro civil eleito, precisava ter um motivo muito mais forte do que você podia punir o crime cometido, mas a pena capital de depor o presidente da República, caçar o voto, sei lá quantos milhões de eleitores ele teve, era uma coisa muito, muito grave. Eu acho que aquilo ali abalou a confiança na própria democracia. Tinha jeito de punir o presidente de outra forma, suspendesse o mandato, sei lá o que, proibisse ele, depois de terminar o mandato, de ser reeleito, ou coisa parecida, mas caçar o mandato do povo precisa ter um motivo muito grave. Eu sempre tive muita restrição em caçar mandato. É como se você desse ao tribunal um poder que deve ser do eleitor. E mais recentemente, testemunhei a cassação do mandato da presidente Dilma. Quando a pessoa fala que é golpe, as pessoas, mas foi golpe sim, aquilo ali foi um absurdo. Inventaram um artifício no Tribunal de Contas, do chamado crime da pedalada. Pergunte na rua, faça uma enquete para ver quem sabe o que é pedalada. Qual foi mesmo o crime que ela cometeu? Não, aquilo ali foi uma cassação política. Como o país é presidencialista, não tem o voto de desconfiança que tem o parlamentarismo, que quando o governo perde a maioria no Congresso, faz um voto de desconfiança e o governo muda, como não está no Brasil, tem que arranjar um crime e um impeachment para tirar o presidente, que foi o que fizeram. Ela não cometeu crime nenhum. A pedalada, vamos usar o nome pedalada, aqueles artifícios fiscais, todos os presidentes, todos os governadores fazem. Está aí, esse aí no Tribunal de Contas, o governo do Bolsonaro no TCU, querendo fazer um rearranjo das contas para ter dinheiro para investir, ou seja, atrás de uma pedalada, como foi o nome que deram no caso da presidente Dilma, que queria a cassação dela, juntou-se à oposição, ela perdeu uma parte da base do governo, tá certo? O governo política, teve a crise econômica muito grave e teve, naturalmente, outros interesses para retirar. O Rodrigo Maia deve estar pensando, vale a pena então abrir outro processo de impedimento, a não ser que haja um crime que permita a ação penal que leve à abertura do processo. Eu não sei se esse é o motivo dele, mas acho que impeachment, quando houve o impeachment do presidente Collor, eu lembro de uma conversa que tive com o presidente Fernando Henrique, dizia, não, o impeachment é como a bomba atômica.
existe, mas não é para ser usado. Uma semana depois ele estava dentro de um carro junto comigo para ir na OAB conversar com o Marcelo Lavené para abrir o processo de impeachment contra o presidente Collor. É a política, né? Então, eu acho que deve ter as... Opa, tivemos um problema com a internet. Pronto, o ministro Aldo concluiu a resposta. Agora eu vou passar para o Marcos Rodrigues fazer a última pergunta da nossa entrevista. A gente está com o tempo já um pouquinho estourado. Aldo, a revista Piauí, e você como bom leitor, divulgou recentemente que houve dentro do governo um momento em que poderia ter havido uma tentativa de golpe, aí sim com perfil militar. O que é a sua experiência em relação à vivência na Câmara e com os senadores revela sobre esse bastidor? Isso pode de fato ter passado pela cabeça do presidente um golpe para, aí sim, com intervenção em alguma instituição, para tentar se firmar e moldar a gestão do país a uma visão militar, que inclusive da qual você já conhece como é que essa história termina aqui no Brasil? O que houve na... Porque nem o Exército, nem a Marinha, nem a Aeronáutica iriam apoiar um golpe para empoderar quem? O presidente com os filhos e o Olavo de Carvalho, que são desafetos das Forças Armadas. O Olavo de Carvalho vive falando mal dos generais, dos brigadeiros, dos almirantes. Era dar um golpe para empoderar o Guedes, empoderar o Olavo, empoderar os filhos do presidente, empoderar o Ernesto Araújo? Nunca. Eu conheço, jamais isso aí teria chance. Agora, que ele tenha pensado nisso, eu não duvido, tá certo? A natureza impulsiva, intempestiva, muitas vezes descontrolada, como tem demonstrado, pode ter levado a isso, mas eu não acredito que isso tenha a menor chance de se concretizar. Acho que as Forças Armadas respeitam o papel do presidente da República, a função do presidente, são instituições de Estado, mas não iriam fugir a sua função constitucional para apoiar uma aventura e empoderar esse grupo que está no governo em Brasília. Não acredito nisso. Tá bom, Aldo, muito obrigado pela sua participação aqui no Acta, a primeira entrevista, né, concedida ao Acta, esse veículo de comunicação multiplataforma aqui de Alagoas, sua terra natal. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado, um abraço, Lucas, um abraço, Marcos, boa noite aos nossos internautas.